O objetivo desse vídeo é mostrar como nós exportamos os dados cadastrados no módulo de equipamentos para outros formatos de arquivo, como PDF ou mesmo arquivos do Excel. Bom, quando é que nós utilizamos esses relatórios e por que eles são úteis? Por exemplo, eu quero conferir se os equipamentos que eu tenho em campo são exatamente os que o Sigma tem. Eu quero saber se, por exemplo, nesse ano, no último ano, foram adicionados equipamentos ao campo que não necessariamente são os equipamentos que estão no Sigma. Eu quero confrontar o que eu tenho na realidade com o que eu tenho no sistema. Para fazer isso, normalmente nós utilizamos a árvore industrial. A árvore industrial permite visualizar os dados cadastrados no módulo de equipamentos em árvore. Por exemplo, eu posso pegar o setor de injeção, por exemplo, NJ, clico em visualizar e o sistema vai pesquisar todos os dados que eu tenho dentro daquele setor, sejam máquinas, tags, equipamentos, peças ou até sintomas. Então aqui ele mostra os processos que eu tenho dentro do sistema do setor de injeção. Se eu não tenho célula, ele vai mostrar assim, e eu tenho as máquinas, ali no caso eu tenho um compressor. E ali no processo de injeção termoplástica eu tenho todas as injetoras ali com os tags dessas injetoras. Bom, então qual é a utilidade? Eu pego essa listagem, eu vou para o campo, coloco isso numa prancheta e verifico. Aqui, nesse setor, quantas injetoras eu tenho? Eu tenho 10. E na prancheta eu tenho 10. Eu tenho algum equipamento aqui, eu tenho algum tag relevante que está na realidade, não está listado no sistema, sim ou não? E aí eu posso verificar isso e também verificar se os equipamentos, os ativos da minha empresa em campo, eles estão tagueados ou não. Pode ser que eu precise criar etiquetas, criar placas e aí eu quero conferir os que estão e os que não estão tagueados. Bom, como é que eu exporto isso? Eu posso imprimir esse documento, eu posso imprimir ele em PDF. E aí o sistema vai me pedir um local onde eu quero armazenar, por exemplo, árvore em PDF, injeção. E aí ele vai me gerar esse arquivo em PDF. Então, esse arquivo em PDF, ele tem aqui exatamente a mesma estrutura que aquela tela tinha, tem ali a contagem de páginas, e aqui eu consigo fazer ainda nessa parte do relatório anotações sobre quais são as máquinas, quais são os tags, quais são os equipamentos que eu posso cadastrar. Por exemplo, uma empresa que fez o cadastro e inicialmente não foi feito o cadastro de equipamentos, Então, o que se deseja fazer? Um levantamento para verificar quais são os motores que a empresa tem, qual é o código desse motor que já está lá fixado, e para que eu possa inserir isso dentro do sistema. O que eu faço? Extraio essa lista aqui, que vai me trazer toda a minha estrutura, anoto aqui do lado onde que o motor está, qual é o código dele, depois volto para o sistema e faço o cadastramento lá de novo. Isso também é um relatório importante e é um relatório muito interessante para a gente deixar com o próprio cliente da manutenção. Por exemplo, estou implantando o meu sistema agora e ninguém sabe quais são os códigos das máquinas, quais são os códigos dos tags. O cliente lá da manutenção não faz ideia do que foi cadastrado. E aí, quando ele for abrir no sistema, ele vai ter lá campos onde ele vai precisar identificar esses códigos. Então, o que é ideal? Na hora que você vai fazer o treinamento para esse pessoal utilizar o sistema que você implantou, você vai também deixar essa lista de equipamentos que você cadastrou, que são dos teus clientes, entre aspas, e você vai dizer o seguinte, tá vendo aquela injetora? Ela é essa aqui, esse código aqui, olha. Então, quando você for abrir uma SS, para mim, uma solicitação de serviço, você faz o seguinte, você indica esse código e se você souber que o problema é no painel eletrônico, você indica também que é ali naquele tag. Isso vai facilitar muito a manutenção na hora de identificar as falhas, identificar os locais das falhas. Então, é bem interessante exportar esses dados que você inseriu dentro do sistema e mostrá-los, deixar esse arquivo impresso junto com o cliente, e aí ele não vai poder, não vai ter nenhuma razão para não te indicar, não abrir a OS corretamente. Esse então é um dos relatórios. O outro relatório que a gente utiliza muito é a exportação para Excel ou o relatório de cadastramentos. Na verdade, esse a gente utiliza para todos os cadastros do Sigma, não somente os do equipamento. Ou seja,
eu quero mostrar o que eu cadastrei, né? Ou até no curso web, eu quero extrair o relatório lá porque foi pedido uma avaliação, isso pode acontecer, né? Então, o que vai acontecer? Você vai, e se a avaliação pedir, ou se você precisar, no seu trabalho mesmo, você vai extrair esse dado, você pode trabalhar com ele no Excel, montar um relatório e assim vai. Como é que se faz isso então? A gente acessa o módulo de relatórios aqui em cima e a gente clica em cadastramentos, né? Nessa opção aqui. Aqui a gente escolhe então uma tabela. Qual é a tabela que contém os dados que eu quero exportar, né? O que eu quero imprimir também. Por exemplo, a tabela de máquina pode ser uma delas. Eu quero ver exatamente o que eu tenho cadastrado, né? Por exemplo, cheguei numa empresa, sou novo, o pessoal utiliza o Sigma aqui. O que eu sei que está cadastrado? Como é que eu faço uma primeira verificação para saber se o que está cadastrado é o que é na realidade? Posso tirar uma listagem para o Excel aqui e ir conferindo se isso bate com a realidade ou não, né? Então aqui eu posso marcar quais campos eu quero e eu posso filtrar também. Vamos dizer que eu queira somente máquinas que sejam compressores. Então eu posso fazer com que um filtro que indique que a descrição daquela máquina tem que ser compressor para ele aparecer. Ou se eu não quiser fazer filtro nenhum, eu simplesmente faço filtros genéricos, como esse aqui. Por exemplo, eu vou definir que o código da máquina, marca e código, pode ser de 0 a Z. Ou seja, tudo que é letra e número que está dentro de 0 a Z, né, está dentro disso. E eu seleciono também aqui, por exemplo, a descrição, né? Tudo vai ter uma descrição e essa descrição vai estar entre 0 a Z. Mesma coisa para ordenar, né? Por MAC código, 0 a Z, MAC código e também por descrição. Eu posso ordenar, então aqui vai ficar ordenado de forma alfabética, né? Eu posso marcar outros campos que eu queira, por exemplo, quero saber qual é o departamento, né, que eu estou pesquisando, né? Por exemplo, isso também é interessante para você ver se tem algum furo no teu cadastro, né? De repente você vai descobrir que o teu cadastro ali não está bem completo porque não foi identificado ali o departamento. Então é uma boa forma também de conferir o que foi cadastrado. Eu clico em imprimir. Na verdade, primeiramente eu clico em pesquisar, né? Porque eu apliquei aqui uma série de filtros, então não adianta eu fazer um filtro aqui e não clicar em pesquisar. Aí eu clico agora em imprimir e eu posso escolher as opções, né? A impressão em PDF, ela também é parecida com a outra, mas ela traz uma listagem registro a registro. Eu vou imprimir aqui para mostrar isso. Então, para cada registro, ele imprime isso, né? Ele está gerando ali o relatório, exportando. E agora ele vai abrir ali o PDF daquele cadastro. Então, você vê ali que família e departamento ele deixou em branco. Por quê? Porque não tem nenhum cadastro feito. Então, aqui é uma listagem, né? Agora, por exemplo, eu quero exportar isso aqui para o Excel, ou seja, cada registro eu quero ver exatamente isso dentro do Excel. Eu posso usar isso aqui, imprimo também e tenho aqui exportar campos para Excel. Para fazer essa exportação, eu preciso ter o Excel instalado na minha máquina, tá? Então, aqui está instalado o Excel, vim aqui e está aqui a exportação feita. Existem formas, isso já é um assunto do curso avançado, que existem ferramentas, etc., que você consegue, por exemplo, exportar com o Excel, fazer um monte de alteração aqui e depois voltar com isso para o Sigma. Existe o Integra Sigma que a gente consegue usar para fazer isso. Então, entrei numa empresa, vi que o cadastro lá está um pouco furado, o que eu faço? Exporto para o Excel, faço minhas alterações aqui, né? Se eu sou um usuário que sabe fazer esse procedimento, volto com esse cadastro para o Sigma, pronto, em um dia eu arrumei o problema, né? Então, não preciso ir cadastro a cadastro fazendo isso. Ok, então esses foram, essa é a utilização da árvore industrial e do relatório de cadastramentos. E esses relatórios, essas funções, vão ser solicitadas para quem está participando do curso web.